Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, está começando o programa Diálogos, um espaço reservado para reflexões sobre a vida, relações e aprendizados do dia a dia que contribuem para uma vida ainda mais feliz sob a ótica dos ensinamentos da Seiichi Noye. No programa de hoje vamos tratar de um assunto muito importante: educar com amor. Como formar filhos felizes, autônomos e em harmonia com os pais. Mais do que técnicas ou fórmulas mirabolantes. Falaremos de uma conversa que trata de afeto, amor, boas relações, hábitos que contribuem para uma relação duradoura, saudável e em harmonia com a família. Eu sou o Tiago e nos próximos instantes nós iremos nesta jornada sobre educação com preletores da Seiichi Noye muito gabaritados no assunto que vão tratar desse tema de uma forma leve e, claro, com muita sabedoria. Mas antes de nós apresentarmos, eu vou pedir para você que está nos assistindo nesse momento que curta, comente, compartilhe e envie essa mensagem de amor para aquela pessoa que você imagina que precisa ouvir sobre esse assunto. Então agora vamos para os nossos orientadores do diálogo de hoje. Nosso primeiro orientador, com muito carinho, apresento para vocês o preletor em grau master Milton Kazu Norimatsu. Obrigado, Tiago, pelas palavras, né? Gabaritados, muito obrigado. Né? E estou muito feliz de estar aqui para tratar desse tema tão importante, né? Porque vai ter reflexo nos filhos, não é de 1 ano ou 2 anos, né? Ou 2 anos. É para a vida toda, né? E mais ainda feliz pela presença comigo, né? De grandes educadores que vão ser apresentados a seguir, né? Muito obrigado a todos. Espero que nós, de alguma forma, sejamos úteis a esse tema da educação dos filhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Também contaremos com o preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, Tiago, preletor Milton, preletora Lilian também. É um prazer estar aqui com vocês. Como o preletor Milton falou, né, é muito importante esse tema, hoje e sempre, não é? E também já adianto aqui que teremos logo mais um grande congresso da educação da vida, no mês de setembro agora. E eu gostaria já de deixar aqui aberto o convite, mas a gente vai passar mais informações para vocês logo mais. E também estaremos com a aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Muito obrigada ao nosso querido preletor Tiago, aos preletores Milton e Marcos, muito obrigada. Realmente é uma grande alegria estar aqui estudando sobre a educação, e a educação a gente sabe, não é?
que é um assunto sempre presente nas atividades da Seitinoye, de extrema importância. Por isso agradecemos aqui esse espaço que com certeza será muito valioso, não só para você que está com a gente, para a sua família, mas para nós também que estamos aqui, que através, né, dessa conversa bacana, a gente também vai nos reeducar. Muito obrigada. Muito obrigado. Todos os nossos preletores devidamente apresentados. Então vamos agora iniciar o nosso programa Diálogos e já vamos entrar na nossa primeira pergunta, que é: educar é algo muito importante, a gente sabe disso, e cada um de nós, independente da geração, da cultura, a gente vive e viveu processos de educação, digamos assim, diferentes. Às vezes sim, às vezes não. Mas entendendo sobre o pensamento da pedagogia da Seitinoye, a educação e a educação da vida. Como se dá a verdadeira educação? E eu queria começar com o Pletor Milton. Tá, obrigado então, né? Você usou o verbo no passado, viveu, né? Viveu. Mas eu tenho certeza que você colocou esse verbo no passado com uma provocação para nós, né? Perfeito. Então eu aceito. Porque, na verdade, a educação nossa, ela persiste por toda a vida, né? Então é importante agora a gente distinguir dois tipos de educação. Um chamado educação formal, que é aquela que normalmente nós conhecemos, né? A pessoa começa lá no ensino fundamental, progride para o ensino médio, depois vai para o 3º grau, aí vem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, etc, etc, né? Lógico que esse é um tipo de educação é necessário, mas ele tem um fim, né? Que fim é esse? É ajustar o ser humano ao mundo do lado de fora, né? Porque se ele não tiver essas condições educacionais, provavelmente ele vai ter um salário mais prejudicado, né? Conforme, se for muito mal feita essa educação, né? Vai ter reflexo na condição profissional dele. Então, todo esforço é no sentido de ajustar a pessoa o menor possível para ser um cidadão produtivo ao longo da vida, né? Mas a Seitinoye entende que tem outra dimensão da educação. A educação, como o verbo diz, educar, né? A Seitinoye entende, vem do latim ex ducere, ou ex ducere, alguns dizem, né? Ex é a partícula que diz para fora. E ducere, ou ducere, é conduzir. Então, é conduzir para fora, né? Conduzir para fora o quê? Algo que já existe no ser humano antes mesmo que ele tivesse nascido. Ou seja, são os dons naturais com que a criança já veio a este mundo e que necessitam ser trazidos para fora, né? Então, esse tipo de educação é tão importante quanto esse primeiro. Agora, o segundo tipo de educação, que é trazer o conteúdo infinito que está dentro da criança para fora, é ajuste ao mundo interior. Ou seja, olhar para Deus que está dentro da gente, né? E permitir, então, que esse Deus se manifeste. Nesse ponto, é fundamental, nesse segundo tipo de educação, a reeducação do adulto. Se o adulto não tiver esse hábito de trazer para fora Deus que está dentro de si, dificilmente ele vai conseguir fazê-lo com a criança. Porque essa educação da vida, que traz de dentro para fora, né, ela é muitas vezes ministrada pela imitação. Grande parte das vezes, né? Pela vibração dos pais, né? Então, se o adulto tem e colocou como direção da vida trazer esse infinito tesouro que está dentro de si, não precisa fazer mais nada, já está de alguma forma educando os seus filhos, né? Então, a gente tem dois tipos de educação. Um que a gente adquire após o nascimento, trata-se de conhecimentos que são necessários, como eu disse, né? Mas a educação da vida, ou educação de trazer o talento para fora, é a educação de descobrir que a gente tem um dom antes mesmo que viéssemos a nascer nesse mundo. E é a missão nossa levar ao mundo, trazer ao mundo, manifestar esse dom, porque é o propósito da nossa vida. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque a gente pode tentar entender que... Eu achei muito interessante que o Pletor Milton tem a educação, que é o acúmulo de conhecimentos que façam que a gente viva uma sociedade, algo que a gente possa contribuir, mas tem aquilo que já está dentro de nós, que é da nossa natureza divina e que dentro dos ensinamentos da Seitinoye a gente entende que a gente pode manifestá-la. Ela sempre existiu, a gente só precisa manifestá-la, mas existem, digamos assim, técnicas ou recursos que nos ajudem a expressar esse infinito. Porque ele está dentro de nós, a gente sabe que ele está dentro de nós, mas com as vicissitudes do dia a dia, com essa sociedade que a gente vive nos dias de hoje, a gente está nesse meio, digamos assim, como o senhor falou, né, da produtividade e de uma sociedade que tem que ser eficiente o tempo todo. A gente busca a eficiência. E como a gente faz para despertar essa natureza divina, esse dom, esse talento que está dentro de nós?
Bom, falando em termos de educação, né, nós estamos aí então colocando, como o pretor Milton colocou, uma coisa é a nossa formação acadêmica, etc. A outra, pelo que você está colocando, Tiago, é a nossa formação como ser humano. Como é que a gente pode extrair? Eu não diria técnicas, na verdade, mas o pretor Milton já falou que a questão principal é através do próprio exemplo e da própria força da palavra. Os pais e os educadores, de forma geral, têm que assumir a responsabilidade de se reeducar, modificando suas próprias formas de falar, de pensar, de agir, amadurecendo, a gente pode dizer, né? Amadurecer como ser humano significa para nós se aproximar cada vez mais do Filho de Deus que nós somos. Então eu começo a ter mais paciência, começo a tratar melhor as pessoas, começo a entender e me desapegar das coisas pequenas, começo a pensar em algo maior, missões maiores. Então isso necessariamente é um processo que dura a vida inteira, nunca termina. Quando a criança e o próprio adolescente vê os seus pais nessa direção, ele vai querer ir também nessa direção. Então ele mesmo vai desejar fazer aquilo, né, que os pais estão fazendo. Acontece que hoje a gente tem aí um contraponto grande, porque eu até brinco, às vezes falo com os pais assim, você gostaria de deixar o seu filho ser educado por alguém que você jamais viu, não conhece, não sabe que tipo de pensamento tem, qual a ética dessa pessoa? Não, jamais. E eu faço a segunda pergunta, quanto tempo seu filho passa na frente de uma tela de computador sem que você saiba com quem ele está conversando, o que ele está acessando? Eu não tenho noção. Então, a partir do momento que os pais hoje pensam que a criança, antigamente, na nossa época, Milton, a gente estava no quarto, né? Agora a pessoa está no quarto, não está mais no quarto. Se tinha quarto individual também. Se tinha, não tinha, é verdade. Não tinha nem, era tudo coletivo, né? Era televisão coletiva. Isso também ensinava, né? Quer dizer, eu lembro muito bem, a gente tinha uma bicicleta, dividia entre os 3 irmãos e tinha que dividir. Hoje não. Parece que todo mundo tem que ter a sua tela, etc. Então, nós estamos hoje entregando a educação dos filhos, né, sem eles terem maturidade para isso, e terceirizando para pessoas que você nem conhece, nem sabe o escrúpulo dessas pessoas a partir do momento que você se tranca no quarto, mas você não está mais no quarto porque o computador já diz, é um Windows, né? Uma janela que vai te dar acesso a uma série de coisas que antes você não tinha. Então, se os pais quiserem realmente fazer uma educação de verdade na educação da vida, tem que ser a partir do seu próprio exemplo e eles têm que colocar como meta principal, eu vou, nesse momento, manifestar o Filho de Deus que eu sou e, através disso, meu filho também vai, através aí da observação, afinal de contas, a gente anda porque observa o outro, a gente fala porque observa e a gente, então, adquire bons hábitos também porque observa. Perfeito, isso é muito interessante, né? Porque até a próxima pergunta, acho que ela tem a ver com essa questão, igual o senhor falou, do exemplo, né? Porque a gente ouve muitos pais, às vezes, falando, né? É difícil ter filhos autônomos. Essa questão de ter filhos autônomos e a gente querer que os filhos se desenvolvam de forma autônoma, de uma forma amorosa, sem ser impositiva e também sem ser terceirizando, às vezes, para outras pessoas, como dentro da educação da vida a gente consegue desenvolver com que os jovens, adolescentes, crianças sejam autônomos, entendendo que eles têm, parece até meio paradoxal, né? Porque eles recebem muita informação, eles têm supostamente muito conhecimento para se desenvolver, mas por um outro lado parece que essa questão autônoma não vai se desenvolvendo. Como que a educação entra por meio dos pais e da sociedade para que a gente possa ter jovens mais autônomos? Bom, é uma pergunta assim bem importante, bem interessante, né? Mas aí que entra realmente, né, um dos princípios da educação da vida que nós estamos falando aqui, que também conhecida como pedagogia da Seichonoye, que é a gente reconhecer a nossa natureza divina, né? Porque se eu tenho uma visão de que eu sou um corpo carnal, é difícil eu ter autonomia, porque naturalmente eu sendo um corpo carnal eu vou me limitar, né? E eu vou ser dependente,
né? Então, se você tem você parte do princípio da matéria, que o homem é matéria, fica difícil você manter uma vida autônoma, né? Uma vida independente, né? Uma vida onde você vive realmente o seu propósito, não o propósito do outro, não a missão do outro, né? Então, vê que interessante, né? A educação aqui começa na primeira infância, em seguir, né, o exemplo dos pais, né, na imitação, que a pedagogia do Sidney fala, né, sobre, né, que os filhos imitam os pais, só que a partir do momento que eu tenho a consciência de que a minha natureza não é matéria, mas é espírito, de que eu sou filho de Deus, né? Aí eu vou dar um salto. Eu aprendi com os pais, né? Eu recebi esses exemplos maravilhosos dos pais, o caráter dos pais, que vão me direcionar na vida, mas eu tendo, né, essa consciência de filho de Deus, eu vou conseguir entender que, como filho de Deus, eu tenho uma individualidade única, né, que é diferente dos meus pais, não que eu não deva fazer dos meus pais grandes exemplos, né, para serem seguidos, ou às vezes até para não ser seguido, vai depender, né? Mas eu com essa consciência de filho de Deus, eu vou entender que, como filho de Deus, eu tenho uma individualidade única dada por Deus, né? E eu vou me sentir forte, né? Autoconfiante para realmente manifestar essa individualidade, né? Então, na educação da vida, nós trabalhamos partindo do princípio, o homem é espírito, é filho de Deus. E como filho de Deus, aí sim ele vai conseguir viver essa vida autônoma. E qual o papel dos pais, então? É ensinar para o filho, você é filho de Deus, né? É falar para o filho, você é filho de Deus. E é extrair esse filho de Deus, né? Através da palavra. Então, aí assim, aí a gente vai conseguir, né, ir caminhando. Tiago, eu queria colocar também alguma questão aqui para os amigos, com relação a essa questão de autonomia, né? A palavra autonomia, né, vem de nomia, regras, né, e auto própria. E os estudos aí da psicogenética, através do Jean Piaget, né, eles estudaram o ser humano a partir das fases de desenvolvimento. Então a gente pensa o seguinte: na primeira fase do ser humano, como um bebê, nós temos uma fase chamada de anomia, né, que é a ausência de regras. Então o bebê não sabe que tem hora para mamar, que tem hora para fazer as suas necessidades, etc. e tal. Qual é o papel dos pais nessa hora? E isso é muito importante, porque nós estávamos conversando com o pretor Milton, parece que os pais estão se furtando desse trabalho hoje em dia. É justamente tirar essa criança do que se diz anomia e levar para a segunda fase, que é a chamada de heteronomia. Hetero é aquilo que vem de fora, nomia é a regra, né? O que é a heteronomia? É o papel que os pais desempenhavam muito bem, papai e mamãe, e hoje parece que está muito fragilizado isso, que era não é não, sim é sim. Vai tomar banho. Mas por que eu tenho que tomar banho? Porque eu quero. Hoje você fala uma coisa dessa, fica impopular, né? Você diz, nossa, mas que imposição. Acontece que a ciência já mostrou que se você não faz o seu filho passar por essa fase de heteronomia, ou seja, não vai botar o dedo aí que é a tomada dá choque. Por quê? Aí o mestre coloca na educação da vida, olha, filho, tá vendo? Isso aqui serve para tal coisa, não serve para isso, por isso não é bom colocar o dedo aqui, etc. e tal. Então, se você não passar por essa fase da heteronomia, você não chega na última fase, que é quando se forma o juízo moral, que é aos 21 anos de idade, que é a fase que a gente chama de autonomia. Auto é regulação própria, né? E nomia, regras. Só que autonomia não significa necessariamente assim, eu vou seguir as regras porque eu sou autônomo. Não, a regra, ela sai do estatuto, né? Não pode isso, não pode aquilo e tal, e ela entra na relação. Então, veja que salto grande. Por exemplo, por que eu não vou tomar tal atitude? Porque eu vou ferir meu semelhante. Quando você chega na fase da autonomia, você começa a colocar o outro. Por que você não vai atravessar no semáforo vermelho? O heterônomo diz, porque eu vou levar uma multa. O autônomo diz, por que eu atravessaria? Eu posso ferir uma outra pessoa. Ele não vai falar, eu posso ferir a mim mesmo, posso ferir a minha família. Ele vai falar, eu posso ferir outra pessoa. E é isso que nós precisamos hoje mostrar para os pais. A educação, e o próprio mestre Masaru Taniguchi fala num dos livros, né? Quer dizer, Pedagogia da Setine. Se você falar não, né, com um sentimento de não, a criança vai entender que é não. E parece que hoje
tá meio que proibido fazer esse tipo de coisa, né? Então eu tenho conversado com umas amigas que são psicopedagogas que dizem que houve sim umas mudanças no comportamento dos pais e os pais estão se furtando de fazer a criança transitar por essa fase da anomia para a heteronomia. E essa demonização do não é assim, né? Exato. O não é importante, né, que ele seja colocado na hora certa, no momento certo, né? A explicação do preletor Marcos veio bem a calhar, né? Ficou bem clara, né, para todos. E como, se a gente tem, né, essa visão do homem filho de Deus, você vai falar não porque você acredita que, como filho de Deus, ele está compreendendo, né, com essa regra, né, que ele vai poder expressar melhor esse filho de Deus, porque também sem regras, né, a gente vai expressando qualquer coisa, né, o que vem na mente, e a criança não tem ainda a mente formada até os 21 anos, né, realmente é o amadurecimento. A gente precisa ver também, o pai precisa ter muita noção de si mesmo, né, das suas vulnerabilidades, da história que ele teve, e diante disso, não procurar fazer com que o filho vá viver a vida que ele não viveu. O que eu quero dizer com isso? Estou dando exemplo aqui, né, o pai levou muito não. Eram pais severos, né, quando ele era criança, tudo não podia, não, excesso de não, né? Aí ele pensa assim, não, meu filho vai ser diferente, né? Meu filho vai poder fazer tudo o que ele quiser. Ele não pensa bem assim, né? Mas ele pensa, ele tem a oportunidade, meu filho, de viver tudo que eu não vivi. Coitado desse filho, coitado. Porque o ser humano precisa de frustração, como o preletor Marcos falou, o preletor Aline também, né? A pedagogia da Setionê é o ensino do amor. O que é amor dentro da Setionê? Eu e o outro somos um. É viver esse sentimento de unidade, não é só manter o conceito, né? É viver. Você está vivendo esse sentimento de unidade, eu e o outro somos um, com o filho, naturalmente ele vai perceber que tem coisas que precisam ser proibidas. Né? Então não adianta pedir para uma criança de 3, 4 anos que está caminhando em direção ao despenhadeiro, ele é filho de Deus, é autônomo, né? Não, você tem que ir lá e proibir mesmo, né? Ou impedir que ele vá em frente. Outras coisas vêm na esteira disso, né? Cada vez mais os jovens estão tomando contato com álcool mais cedo, cada vez mais cedo. Porque o pai pensa, não vou ser aquele tirano, sabe, que vai proibir meu filho, né? Aliás, meu filho vai ficar até mal perante os colegas, né? Porque todos os coleguinhas dele bebem, né? Bebem cervejinha, né? Os pais até permitem. Peraí, mas isso vale o que minha mãe dizia lá no início da minha vida, né? Você não é todo mundo, pô. Você não é todo mundo. Né? Então, aquele ser que veio, né, para nós, como filho, é um indivíduo que não precisa viver um movimento de massa. Muito pelo contrário, né? Ele vai cumprir sua missão quando ele se mostrar e concretizar um indivíduo. Quando fala indivíduo, não é egoísmo, não, né? Individualidade na Setionê é a missão que Deus deu a ele. Então, esse menino precisa se frustrar, porque ele não sabe. Ele não tem noção de longo prazo. Você vai falar para um adolescente de 12 anos, não beba, porque a longo prazo faz mal. Longo prazo para ele é um mês. É um mês. Né? E como nós falamos, educação, nós temos que ter em mente, não é um mês. É a vida toda, né? Então, precisa sim. Então, a pior carga que o pai ou os pais podem passar para o filho é a vida que eles não viveram. Eu tive a infância pobre, meu filho vai ter tudo. Quem falou que ele precisa ter tudo? Precisa levar frustração, sim. Porque senão, na primeira frustração que ele tiver aos 15, 16, vai se matar. Ou corre o risco dele, né? Porque não conhece o que é isso, né? Então precisa ser frustrado, sim, para falar de uma maneira bem franca mesmo, né? E o preletor Marcos foi no ponto mesmo, né? É função do pai. Quando eu falo pai, é paternagem, viu? Que hoje precisa falar assim, né? Não é pai, ser humano masculino necessariamente, é paternagem, né? Precisa ter limites. Precisa. Aquele ser demanda limites. Se eu estou vivendo o sentimento de amor com aquele ser, estou percebendo que ele precisa de limites. Né? Depois ele vai se revoltar contra mim, né? Quando chegar lá na adolescência, final da adolescência. Mas nesse momento, ele precisa de limites. Por quê? Porque eu sou pai. Ou alguém que faça o papel de pai, né? Isso é muito interessante, né? A gente entende que o processo de educar um filho, uma criança, ele também é o desenvolvimento do próprio pai, também é o desenvolvimento do próprio educador. Mas como que a gente pode, para o educador, né, para quem está educando, ter a disciplina de não fraquejar?
Porque às vezes no dia a dia, a gente é o mais cômodo e o mais rápido, a gente fala, amanhã eu resolvo. Então, como a gente tem a disciplina de não fraquejar? Por exemplo, como o Dr. Marcos falou, né, a questão das telas, né? Então, às vezes, a gente vai terceirizando. Então, em vez de, vai tomar banho, não, quero ficar no celular. Então depois eu resolvo. Então, vai terceirizando e não vai tendo a disciplina, porque o educar, ele exige mesmo que você tenha esse acompanhamento, que seja contínuo. E como para o educando, para o pai, para a mãe, ele ter essa disciplina e entender que realmente é papel dele e ele precisa seguir com isso, tendo essa disciplina constante. Bom, eu acho que eu vou pegar aqui depois, bem rapidinho, que o professor Milton falou sobre frustração, né? Eu acho que o pai também tem que aprender a se frustrar. Pronto. Porque se eu não quero me frustrar, não posso ser nem pai nem mãe. Ou seja, qual que é a frustração? É ter decepções com o próprio filho, da maneira que ele vai, às vezes, agir. E também o fato, às vezes, de você querer, né, lidar com coisas como não estão bem resolvidas, né, dentro da gente e não ter coragem de dizer... Não, você vai tomar banho e ponto final. Mas é que eu vou traumatizar, porque eu vou... Depois, quando ele crescer, ele vai ficar contra mim. Então, isso frustra o pai? Então, frustra. Parabéns. Bem-vindo ao mundo da educação. Mas é interessante nessa parte da disciplina, né? Então, se a gente parte do princípio de que é filho de Deus e que vai entender... Né? Vai entender que é espírito e vai entender, porque se a gente parte muito assim da matéria, a gente acha assim, não, mas ele não vai entender, né? Eu quero, né? Tô solicitando algo, estou ordenando algo e, coitadinho, ele não tá assimilando, ele não está entendendo. Então, isso também vai enfraquecendo, né? Não, mas persistir. Educação é persistência. Esses dias eu vi uma cena muito bacana, né? Aqui em São Paulo, boa parte aí do Brasil, a gente está vivendo um inverno assim, bem rigoroso. E aí tinha uma avó e a neta. E eu admirei assim, a postura da avó, tá? Que é até uma amiga minha, preletora da Seitianoye, que eles estavam dentro, né, de um local e as duas, né, a avó e a neta, elas iriam sair para pegar o carro na área externa. E estava muito frio. E a avó falava, né, põe um casaco, né, e a criança falava assim, não, porque ela estava brincando, ela estava com calor. Não vou pôr o casaco. Põe o cachecol, também não queria pôr o cachecol. Põe a touca, não queria pôr a touca. Põe a luvinha, não queria pôr. Eu vendo aquela cena, eu falei assim, meu Deus, seria mais fácil, sabe o que a gente fazer? Tá bom, então tudo bem, então você vai chegar lá fora, vai estar frio, tá? Já estou avisando que está frio, você não quer pôr, então não ponha. E quando a criança fosse lá fora, ela ia ter frio e talvez a criança então quisesse pôr. Mas talvez a criança não fosse pôr, porque tipo assim, não, agora eu falei que eu não ia pôr, eu também não vou pôr. Só que o que ia acontecer? Provável, como está na mente da humanidade, né? Que se pega frio, fica com gripe, a criança poderia ficar gripada, né? Agora, o amor de um educador, de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó, né? Sempre vai, não vai, né, permitir que a criança fique doente. E é nesse amor que a gente tem que educar. É em cima desse amor que a gente tem que educar, né? Porque poderia também ser uma forma de aprendizado. Vou aprender com as experiências. Passei frio, outra vez eu vou obedecer minha avó e vou colocar, né? Só que a criança tem 6 anos, né? Então, naquele momento, a avó insistentemente, mas sem gritar, né? Carinhosamente, ela falava assim, não, você vai pôr sim. Pode pôr o casaco. Não quero. Não, você vai pôr. Pode pôr. E aí dava o casaco. Aí a menina pôs, bem contrariada. Pode pôr o cachecol. Não vou pôr. Vai sim. Vai sim, pode pôr o cachecol. Aí a menina pôs. Agora você vai pôr a touca. Não. E tirava a touca. Não, você pode pôr a touca. Pode pôr a touca. E a menina pôs o casaco, pôs o cachecol, pôs a touca e pôs as luvinhas e saiu feliz da vida. Né? Então é interessante isso também, a gente vê que educar é algo que precisa de paciência, precisa de perseverança, não é algo assim
sabe, automático, né? A gente tem que saber assim que educação exige esforço, né? Mas esse sentimento de amor, né? E aí, em nenhum momento a avó falou assim, não, você vai pôr porque senão você vai ficar resfriado. Não é. Você vai pôr porque eu quero que você ponha. Mas esse eu quero que você ponha, né? Porque, lógico, eu tenho mais vivência que você, eu sei que eu estou falando. Ela não falou nada disso, não colocou em palavras, mas na persistência. Pode colocar o casaco, pode colocar. Vai colocar sim, vai colocar. E a menina, entendeu? Agora, mais tarde, a menina vai sentir, nossa, né? Quando está muito frio, eu tenho que realmente me agasalhar, né? Mas é muito interessante isso, né? Eu achei assim um exemplo bonito, né? Porque, como a gente, né, já falou aqui, né? A gente está terceirizando tanto a educação, está deixando tanto de falar não. Quando você vê esse tipo de exemplo, né? E isso é para tudo, não é só para um agasalho, né? Não, você vai estudar, você vai na escola, tá chovendo, mas não tem problema, né? Você não, como que é? Você não é açúcar, né? Não vai derreter, né? Então, é em tudo na vida, né? Esse persistir, mas crendo, né? Não, é filho de Deus, é espírito, ele vai entender, né? E as coisas acontecem, né? Isso é muito interessante porque, trazendo esse relato que a professora Lilian trouxe dessa avó, é muito interessante que ela resolveu a questão naquele momento. Ela poderia deixar, da próxima vez eu converso, ou a gente está diante de outras pessoas, vai colocar ela numa situação que vai expor. Então, depois eu vejo. Então, a gente pode afirmar que a educação ela é no agora. A educação ela acontece, ela tem que ser, e ela existe no agora, e isso faz com que haja um desenvolvimento, seja de quem está educando e seja de quem é educado. Com certeza, né? Essa é a parte mais difícil, né, da educação da vida, né? A gente tem que se reeducar, né? Então, tudo bem que é agora, porque é exatamente isso. A educação da vida é aquele ato na hora adequada. Né? Então, para chegar nesse ponto, a gente está treinando para isso também, viu? Para chegar nesse ponto, a gente precisa estar em sintonia com uma sabedoria muito superior à nossa, né? Que é a sabedoria divina. Ela que vai dizer, em tal caso, haja assim, né? Num caso semelhante, em outro momento, em outro lugar, você vai agir assado. Né? Então, precisa ter essa flexibilidade, né? Por isso que a Seitianeia não traz, na sua pedagogia, muitas regrinhas, muitas técnicas, né? Porque ele fala... O importante é a pessoa estar em sintonia com aquele centro orientador dentro de si, que é o Deus que está no nosso interior. Né? A técnica vai surgir em consequência. Né? Por isso que o pedagogo da Seitianeia tem infinitas técnicas, né? Porque temos infinitos seres humanos. Né? Então, cada um vai desenvolver a sua. Né? E eu queria voltar também à questão da disciplina, que o professor Marcos já tocou. Né? A disciplina começa em mim. Né? Não adianta falar para a criança, olha, deixa eu usar o celular. Se eu mesmo chego em casa... Né? A primeira coisa que eu faço é começar a girar as telinhas ali, né? Então, exige uma autodisciplina também. Tá? Porque, como eu disse, a criança aprende pelo exemplo, né? E como eu vejo, às vezes, o ego feminino falando, a mulher tem 1001 utilidades, faz 30 coisas ao mesmo tempo, né? O filho e a filha estão olhando. Ela vai replicar isso na escola. Aí, quando chegar na escola, covardemente, a gente atribui a ela o título de TDAH, né? Quer dizer, ela está fazendo só o que viu o adulto fazer. Só que no caso dela, é taxado TDAH, pronto, aí já começa, sabe, põe Ritalina e outros medicamentos aí que, se o pessoal estudar um pouquinho, né, a evolução da venda desses medicamentos, o negócio some em escala exponencial, né? Exponencial. Né? Então, nós estamos substituindo o remédio pela atenção que os pais, quando eu falo pais, são os dois gêneros, né? Ou sei lá quantos gêneros hoje, né? Tem que prestar à criança. Dá trabalho, mas o que dá trabalho é o que salva. Né? Hoje o professor Massanuto está falando assim, o que salva é o que dá trabalho. Né? Pensou em ser cômodo, terceirizar, deixa para depois, pronto, não está se salvando nem ele nem a criança. Né? E esse TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, hoje está muito diagnosticado, mas realmente é fruto também do meio, né? Nossa, é sem parada, né? É sem parada. Então, né, o adulto está muito ansioso, a criança também acaba sendo, né, muito ansiosa. E é realmente a gente, como educador, né, também nos percebermos, né,
como filhos de Deus, que temos que, né, dar atenção mais concentrada nos assuntos, né, e quando está com a criança, então, viver aquele momento com a criança, né? Porque você chega em casa, já ficou o dia inteiro longe dos seus filhos, né? O professor Marcos tem a experiência, né, de 2 lindas meninas, e nós, né, eu e o professor Milton, né, que somos, né, marido e mulher, nós viajamos muito com o professor Marcos, com a sua esposa Patrícia, com as filhas, né, Larissa e Mariana, e a gente presenciou muito, mas muito mesmo, né? O professor Marcos brincar com as filhas, né? Então, ele sempre brincou muito. Acho que você não sabia, né? Estou te revelando. Mas, assim, a gente viajava, ficava em hotéis, tinha piscina, tinha bola. O professor Marcos sempre brincando muito, né? E a professora Patrícia também é uma grande educadora, né? Também desenvolvia toda, né, o papel dela de educadora naqueles momentos das regras mesmo, agora é hora de comer e tal, né? Então, assim, é um casal muito equilibrado. E a gente via, né, aquela alegria do professor Marcos brincando com as meninas na piscina e jogando bola com elas e tudo. Né? Que delícia, né? Nem lembro de celular naquela época, né? Então, isso é fantástico, né? Então, também nesse sentido do concentrar-se naquele momento. Eu estou com as minhas filhas, então agora eu vou brincar, vou conversar, vou perguntar como que foi o dia, não é? E aí você vai dando aquele equilíbrio também emocional, de calma dentro do lar. Vamos sentar. Fala para, né? Conta para nós aí como que foi o seu dia. Olha que delícia, né? E aí aquela criança que pode até ter esse diagnóstico, né? De hiperatividade, déficit de atenção, de tantos outros diagnósticos hoje em dia, ela vai sentindo no lar essa calma, essa concentração nesses momentos, vai vivendo tudo isso e vai refletir. A gente não precisa se preocupar muito com esses rótulos, não. O grande rótulo é homem e filho de Deus. Esse é o grande rótulo que você tem que, né, se firmar, né? Mas como é importante também esses momentos. A hora de brincar, vão brincar, a hora de estudar. Ah, e os filhos vão estudar? Aí o pai também, a mãe, o mestre fala, né? Pega lá um livro. Falando em livro, a gente está com esse livro fantástico também aqui, né? É um dos lançamentos da Educação da Vida, um tesouro valioso, que o professor Yoshihiko Iwasaka, né, nos escreveu. E aqui tem tudo que nós estamos falando aqui está bem, né? Está bem explicado aqui também, até com a própria experiência do autor, como avô, inclusive. Mas como é importante isso, né? O nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi fala, né? Se o pai e a mãe sempre tiver um livro em mãos, a criança também vai ficar com o livro em mãos, né? Porque vai espelhando, né? Então é importante, né? Não, agora é hora de estudar, mas os pais vão lá se divertir e tal, e a criança vai falar, não, mas eu quero ser adulto, né? Quero ser adulto. E aí está o problema, que vai atravessando as fases, atropelando, né, as fases, né? Mas se o adulto pensar, não, a minha criança está estudando, eu vou estudar junto, agora vamos brincar todo mundo junto, né? E aí acho que fica uma coisa bem... Trazendo esse gancho que a senhora falou do estudo, é uma pergunta que a gente recebeu, que a gente ouviu muito dos pais dizendo assim, em sala de aula, para os professores, e até mesmo na família, meu filho não gosta de estudar. Meu filho não é do estudo, meu filho tem dificuldade de aprendizado. E aí acaba rotulando, como a gente falou, dando até um diagnóstico e falar, ele é assim e não gosta de estudar, então ele vai fazer o mínimo dentro do que ele consegue. Para esses pais que aparentemente se deparam com crianças que não gostam de estudar, como a gente pode ajudá-los? Bom, na verdade é impossível ter alguém que não goste de estudar, né? Porque faz parte do ser humano ter curiosidade sobre as coisas, observar. O neném aprendeu a andar, é um estudo, não é? Ou seja, ele fica olhando como é que faz, tenta, cai, levanta, vai, né? Fala também do mesmo jeito, aprendeu a comer. Como é que alguém pode falar que um ser humano não gosta de estudar se nasceu estudando? Então essa é uma questão. A outra questão é que
como a preletora Línia falou, eu dou exemplo. Por exemplo, eu estou lendo, eu estou lendo um livro, eu pego um livro para ler histórias para os meus filhos, para incentivar eles nesse mundo do estudo, das descobertas, por exemplo. Esse é um outro aspecto também. E muitas vezes também tem uma questão de amadurecimento. Às vezes você quer comparar o seu filho com outro filho. Eu lembro bem de um exemplo, que eu vi um relato de experiência, apliquei isso que eu vou falar agora com o pai, né? E o relato que eu ouvi foi justamente de um pai que tinha uma menina que estava com dificuldade de aprendizagem, tá? E ele foi assistir uma palestra da Seiichi Noye e o preletor na época disse o seguinte: o pinheiro cresce rápido, mas a madeira não é nobre. O carvalho demora muito para crescer, mas a madeira é nobre. Então não trate o seu filho, que de repente é um carvalho, querendo que ele se torne um pinheiro. Diz que ele chegou em casa, abraçou a filha, pediu desculpas, disse assim: filha, você é um carvalho, o papai estava querendo que você se transformasse num pinheiro, vá no seu ritmo, eu confio em você. Né? E obviamente depois, né, como o pai acompanha, dá apoio, etc. Bom, o que aconteceu é que essa menina terminou, segundo o relato do pai, como uma das melhores alunas depois quando foi terminando lá o ensino médio. Eu também comentei isso com o pai uma vez, o pai começou a chorar também emocionado, né? Era um casal, o pai e a mãe, e também aplicaram isso com os seus filhos, né? Um outro casal me procurou também por uma questão de TDAH, etc e tal, só que às vezes, como o preletor Milton já falou, essa questão do dom. Por exemplo, se eu nasci com um dom muito à flor da pele, eu às vezes perco o interesse pelas coisas que estão ao meu redor que não fazem parte daquele dom. Então, esse menino, por exemplo, né? Olha, ele não para em escola, ele não quer aprender, ele não estuda e tal. Mas o que ele se concentra em alguma coisa? Essa é a pergunta que os pais têm que fazer. Se o filho se concentra em algo. E esse menino, sim, ele se concentrava em montar e desmontar coisas. Eu perguntei, o que ele montou e desmontou? Ele desmontou um videocassete, mas não sei o que, e montou um ventilador. O moleque com 10 anos de idade fazendo isso. Então você incentiva ele nisso, porque o professor Massaro Tonico diz, a partir do momento que você incentiva a criança numa direção, todos os outros elementos da inteligência dele vêm junto, porque a inteligência não está desconectada, ela é uma coisa una. Então, o que aconteceu com ele? A partir do momento que os pais, né, começaram a incentivar esse lado dele, de construir, de montar, etc. e tal, houve então o despertar dele para o interesse de outras coisas também, e ele se formou engenheiro mecânico. Então, quando você tem vários casos, tem bailarinos, por exemplo, tem crianças que nascem bailarinas, né? No caso da que fez a coreografia da ópera Cats, né? Que ela era uma inglesa também, que era uma criança que ela não parava quieta na sala de aula. E, por sorte, pegou um psicólogo muito bom, que olhou ela, botou naquela época, uma vitrolinha tocando, e a menina começou a fechar os olhos, e ele falou, sua filha nasceu bailarina. Né? Coloque ela, matricule ela, e todas as outras coisas virão de acréscimo. Então, a gente precisa também ter essa observação. Né? Eu passei com a minha filha também um momento que ela começou a ir mal na escola, e o preletor Milton falou, quando você está conectado com a Deus, Deus manda a resposta. Então, eu fiquei pensando, por que ela está indo mal na escola? Não é possível, ela sempre ia bem. E eu encontrei a professora de matemática dela um dia na escola, e orando, obviamente, Deus, né, o que está acontecendo, nos orienta, tal. E a professora disse, olha, Marcos, não sei o que está acontecendo com a Mariana. Ela está indo mal na escola, mas ela é tão boa quanto a Larissa. Aí eu falei, pô, Deus já me deu a resposta. O que acontece? A Mariana é mais nova. Quando ela chegava na sala da Larissa, que tem uma memória assim fora de série, as professoras diziam, você é Mariana, irmã da Larissa? Ou seja, para uma criança é mais fácil eu competir com a minha irmã ou recuar? Foi isso que aconteceu com ela. Qual foi a fórmula? Eu olhei qual era o dom dela manifestado naquele momento. A Mariana é uma menina que ajuda muito, uma menina concentrada em coisas espirituais e tal. E eu comecei a elogiar, e pronto. Ela se tornou uma baita de uma aluna, foi estudar na Universidade de Leeds, lá na Inglaterra. Então, dizer, o dom puxa os demais dons. Né? E eu queria terminar sempre falando, inclusive, com uma coisa que a preletora Línia trouxe, que é um sentimento hoje que a gente precisa preservar, que é o de pertencimento. Quando a gente diz para uma criança, vai pôr o casaco, vai pôr o casaco, vai pôr o casaco, mais do que disciplinar, eu estou dizendo para ela, você pertence a algo ou a alguém. Então, eu fui numa creche fazer uma fala, né, e as professoras estavam desesperadas porque elas lidam com crianças de periferia.
As mães muitas vezes não têm condições de passar aquele período de maternidade, porque são diaristas ou trabalham com camelôs, etc. e tal, e elas estavam sentindo muita dificuldade. Olha que coisa simples, eu disse, o bebê chegou, você disse, que bom que você veio, você agora pertence a nós, você será acolhida por nós e nós te amamos bastante. E as professoras me relataram que houve assim uma verdadeira revolução na creche a partir do momento que as crianças começaram a se sentir pertencendo àquele espaço, àquele algo, àquela pessoa. Isso faz toda a diferença. E a gente gostaria de chamar a atenção dos pais nesse sentido. Quando o pai fica na tela, né, professor Milton? Quando o pai, ele está dizendo, você não pertence a nada, ao meu mundo, a ninguém, né? ao meu mundo. E a gente precisa urgentemente resgatar o sentimento de pertencimento. Que lindo. Eu queria também aproveitar, né, então, o livro Educação da Vida, um Tesouro Valioso, na sua página 112, que o tema é Tenha Convicção, Criança Gosta de Estudar, tá, né? O professor Marcos já pôs que é impossível não gostar de estudar, porque nós já nascemos estudando, né? Criança já estuda, né? A mama da mãe, né? Onde ela se alimenta. A natureza verdadeira da criança é de um perfeito filho de Deus. Por isso, quanto mais lapidada, mais brilha. Essa verdade, quando aplicada nos estudos, implica afirmar que a criança, por natureza, gosta muito de estudar. Gente, o professor Milton também falou da reeducação do adulto. Então, eu preciso reeducar a minha visão, as minhas palavras e visualizar a criança que ela gosta muito de estudar e colocar isso em palavras. Você gosta muito de estudar, né? Mas por quê que ela gosta muito de estudar? A criança pode falar, não, mas eu não gosto, mas aí o adulto vai mostrar. Não, mas você mexe aí, você desmonta as coisas e monta de novo. Nossa, você é estudioso, né? Ou, né, você está aí, né, chutando a bola de várias maneiras, ou trocando a roupa da boneca, né? Ou, né, tantas outras coisas aí que a criança faz. Fala, tudo isso é um estudo. Se aparenta o contrário, é porque existe algo que está impedindo a manifestação dessa natureza. Basta, então, que os pais eliminem a causa desse impedimento, tá? Então, a criança gosta de estudar. Para a criança, tudo é estudo, né? Tudo é estudo. O que nós estamos fazendo agora aqui, nós estamos estudando, né? Você está ouvindo, você está estudando. Todos nós estamos estudando. Tudo que a gente faz é estudo. Agora, se não manifesta essa alegria em estudar, é porque existe algo que está impedindo. Aí que é a missão dos pais. Então, o professor Marcos já relatou, né? O que impedia a filha de estudar, né? Ela sentia que ela estava sendo comparada com a irmã e ela recuou, né? Só que aí vem o pai, né, com a sabedoria divina e mostra que ela é tão maravilhosa quanto a irmã, porque cada uma tem a sua individualidade, né? Então, esse impedimento, muitas vezes, é a pessoa não encontrar o propósito. A minha irmã, no primeiro colegial, hoje seria o primeiro ano do ensino médio, ela deixou de estudar. Ela foi reprovada e falou para o meu pai, não vou mais na escola, e parou de estudar. Imagina meu pai, professor daquela mesma escola, e a sua própria filha, né, deixou de estudar. Só que, lógico, né, os pais com sabedoria, né, também meus pais orando para que a minha irmã se encontrasse, mas a minha irmã deixou de frequentar a escola porque ela não via propósito naquilo que ela estudava. Então, o impedimento aparentemente, minha irmã Rita não gosta de estudar. Não, o impedimento eu não encontrei ainda o meu pertencimento. Para aonde eu me pertenço a quê? Né? Não encontrou o propósito da vida. Só que, graças a Deus, já tínhamos a Seitianoye no lar. A minha irmã, né, com 15 anos, começou a praticar diariamente a meditação Shinsokan. E na meditação Shinsokan veio assim para ela, seja professora. Era uma voz que veio de dentro dela, né? Seja professora. E no outro dia, de novo, meditação Shinsokan, que é uma prática meditativa maravilhosa que a Seitianoye, né, nos orienta. E seja professora, vinha a voz novamente. E a minha irmã, então, não brigou com essa voz. Tinha consciência que era filha de Deus. Os pais orando, né? Acreditando na capacidade infinita dela, que infalivelmente ia se manifestar, porque existe. Né?
A minha irmã fala, pai, eu quero fazer, na época ainda, né? Magistério. Meu pai matriculou minha irmã no magistério, uma escola que ela tinha que tomar 2 ônibus para ir, né? E estudava que ia a pé para a escola, não. Começou a ter que tomar 2 ônibus para ir para a escola, mas se tornou a segunda melhor aluna, né? Do magistério, uma grande educadora. Depois, né, nós duas abrimos uma escola infantil, né? Tivemos muito êxito com os nossos alunos, graças à educação da vida da Seitonoye. Mas, assim, uma menina que não queria estudar, né, que aparentemente não gostava de estudar, se torna uma professora, né? E uma professora, assim, que eu, assim, o pouco que eu me desenvolvi como educadora na vida foi graças à minha irmã, ela foi minha grande mestra. Então, gente, esse impedimento muitas vezes é não sentir o propósito daquilo. E os pais têm que ter, como o professor Marcos falou, essa visão, qual que é a atenção que ele está tendo, né? E observar isso, extrair, né? Esse propósito de dentro do filho, né? Muito interessante que os senhores falaram, e eu achei bem comum que os dois comentaram, o professor Milton também, como o professor Marcos falou sobre a questão de que ficou pensando em relação à filha e viu que havia essa comparação e começou a verbalizar para ela o que ela realmente tinha de dom, de talento, e trouxe isso, né? Exortou isso. Dentro da Seitonoye, a gente fala muito sobre a questão da palavra. Na educação, a palavra ela tem a sua, digamos assim, importância? E quais são esses tipos de palavras que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento, seja pessoal ou seja realmente de quem está sendo educado? Bom, a palavra, a Seitonoye ensina, tem 3 modalidades, né? A palavra pensada, a palavra falada e a expressão fisionômica, né? Então, como a palavra determina o nosso destino, aquilo que nós proferimos com palavra tornam-se sementes, né, que um dia frutificarão segundo a sua espécie, né? Qual espécie? Segundo a palavra que eu estou falando mais rotineiramente, né? Então, nesse sentido, é importante a gente verbalizar, mas não é só o verbo falado, né? É o pensado e a expressão fisionômica, né? Não adianta olhar para o meu filho ou para a minha filha com cara feia e falar que você é filha de Deus, né? Eu estou passando mensagens contraditórias aí, né? Então, a fisionomia é importante e deve ser realmente objeto de atenção no nosso dia a dia, né? Como eu disse, né? Se a gente tem um ambiente no qual os pais constantemente estão falando sobre Deus, a espiritualidade, né? Do grande propósito da vida, né? É inevitável que também a criança, através dessas palavras, vá tendo o seu destino modificado, né? E é dado a liberdade, inclusive, né, da criança dizer que não gosta e procurar seu caminho também, né? Acontece também isso às vezes, né? O importante é assim, o professor Marcos falou que os pais estão abrindo mão de certos papéis, né, que eles têm que desempenhar. É importante dizer isso, mas é importante dizer também que quando ele abre mão desse papel, ele está abrindo mão das belezas da evolução da vida. Né? Como é que são os processos da vida? Né? Como é que ela vai se manifestando e ela vai mostrar para você, a criança, tudo que você viveu como ser vivente e não teve consciência. Porque do 0 aos 2 anos, né, a gente não tem noção de eu. Né? Começa a ter quando a criança começa a falar eu. Né? Porque antes é assim, bebê quer comer, bebê quer isso, bebê quer aquilo. Né? Então, não tem muita noção de eu. Quando fala eu quero comer, aí começou a noção do eu. Mas até aí já se passaram alguns anos, né? Isso ficou ignorado por nós, né? Óbvio. Mas você olhando seu filho, você olhando sua filha, você vai ver a beleza desse processo todo, né? De como a criança se maravilha com as coisas, de como ao longo da vida, nós como adultos, perdemos essa capacidade de nos maravilharmos com as coisas simples. Né? A criança olha uma relva, vê os insetos lá, ela fica observando, porque aí é a vida. Né? A gente passa reto, né? Então, se a gente não acompanha as crianças, a gente perde também o senso de maravilhamento perante o mundo. Nós já perdemos, viu? Então, os filhos vêm para que a gente consiga resgatar aquilo que a gente já teve um dia e foi sendo deixado de lado pela luta da vida que a gente tem, enfim, tem que sobreviver, pagar os boletos, né? Pagar boleto, né? Mas ela traz de volta isso daí. Né? Esse senso de maravilhamento e do mistério que é a vida. Né? Então, muitas vezes, os adultos também estão numa fase que estão sentindo tédio em relação à profissão, né? Estão cansados da profissão. Então, olha a criança, viva com ela, né? Esse senso de maravilhamento. Ela vai te indicar um monte de coisa, né? Ela se maravilha com tudo, todo o tempo.
E nós perdemos isso daí, né? É a grande riqueza. Nós perdemos o senso do mistério, né? Tudo já é, sabe, tudo codificado, tudo já é explicitado, tudo é, né? E perdemos o senso de mistério, que é uma coisa maravilhosa, né? E as crianças têm isso muito presente, né? Então, ao par de todas as obrigações, entre aspas, né? Perdão, mas que o pai e a mãe têm que desempenhar, tem isso também que traz a riqueza, né? E nós estamos abrindo mão. É tolo. E aqui também no livro Educação da Vida, também fala sobre essa palavra, né? O que pensamos, que é uma das formas da palavra, o que pensamos repetidas vezes, casualmente e de modo inconsciente, que aí que é o mais perigoso, né? Porque já está tão gravado, né? Que às vezes é inconsciente, constitui uma poderosa oração. Então, a palavra é uma oração, né? E a oração, ela tem força de concretização. Né? Então, qual é a palavra que comumente você fala ao seu filho? Né? Ah, você é um bom menino, você gosta de estudar, né? A mamãe e o papai estão muito felizes, né? Começa a pôr muitas condições, não é? E só o fato, né? Esses dias mesmo estava orientando, né, uma conferência e falei isso para os pais. Abraça seus filhos e fala para cada um, né? Só o fato de você existir, eu sou a pessoa mais feliz. Né? Olha que palavra linda, que palavra fantástica. Então, dá aquele abraço. Então, você não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa namorar com quem eu quero que você namore, ou ter a profissão que eu quero que você tenha, ou realizar tudo que eu não realizei. Não precisa de nada, não tem condição. Né? Só o fato de você existir, só o fato de você ter nascido, você já me tornou, né, o pai, a mãe mais feliz. E imagina o professor recebendo os alunos, né, na sala de aula, mas que bom, olha, se vocês não estivessem aqui, eu não podia dar aula, né? É óbvio, não é óbvio? Mas será que os professores estão falando isso? Olha, que bom que vocês estão aqui. Ou os professores até pensam, ainda bem que aquele lá não veio hoje. Mas é aquele lá, né, que está nos ensinando, que está fazendo a gente refletir tantas coisas, né? E aquele lá é o mais importante, né? Então, que bom que você veio. Então, realmente, a educação da vida trabalha muito com a palavra, mas não é com qualquer palavra. É palavra positiva. É a palavra, né, que vê o Filho de Deus no outro e extrai através do elogio, através do sorriso, né, através de um olhar, de um abraço. Né? Então, a palavra é um grande instrumento dentro da educação da vida e dentro de qualquer educação. Isso é muito interessante nessa questão da palavra, o quão é importante, ela vem às vezes expressada de várias formas e até por meio do elogio, né? O quanto o elogio dentro de um lar, dentro de uma escola, ele é importante e as crianças, os jovens, eles registram o elogio. Não é algo artificial, né? Ele tem uma força muito, muito potente. Eu lembro, minha mãe também é professora, e eu lembro quando eu era criança, eu era uma criança muito tímida, né? E minha mãe falava muito uma frase, você é muito inteligente. E para qualquer coisa ela falava, você é muito inteligente. E eu cresci ouvindo ela falando, você é muito inteligente. Aí eu lembro tem uma cena que eu estava arrumando os talheres. Aí eu mostrei para minha mãe, olha mãe, eu arrumei os talheres, uma coisa simples, aparentemente. E ela falou, é porque você é muito inteligente. E aí eu lembro que eu fui para o colégio, eu tinha isso gravado, e aí teve um fato, que era tipo uma prova oral e era exposto. Então a gente ia lá na frente, era feita uma pergunta, você respondia. E aí eu fui na frente, foi feita a pergunta, mas eu errei a pergunta. E quando eu sentei, criança, né? O pessoal estava ao redor e falou, nossa, como você é burro. Porque eu errei a pergunta. E na hora eu lembrei do que minha mãe falava. E eu falei, não, eu sou muito inteligente. E eu cheguei em casa e contei para minha mãe com uma meio de... É a frustração que a gente comentou, né? A gente criou uma expectativa e eu tive a frustração. Minha mãe falou, você não deixou de ser inteligente porque você errou a pergunta. Então eu cresci ouvindo, você é muito inteligente. Então é isso que esse poder do elogio e da palavra, ele realmente contribui para uma educação e para um lar também harmonioso. E a gente trouxe vários aspectos, né, sobre a questão da educação. Se a gente pudesse, eu sei que pode ser meio difícil, né, mas se a gente pudesse falar qual que é o segredo da boa educação. Quantas horas tem no programa, né? Que a gente tem alguns milésimos de segundos. Uma hora e meia, mais ou menos, aí. Desde 1930, o Sagrado Mestre, né, nos traz essa reflexão. Né?
Existe um segredo para uma boa educação nos dias de hoje, mediante a tudo isso que a gente vive? Nossa, mas nós vivemos uma sociedade muito multifacetada, né? É difícil realmente falar em pouco tempo o que é o segredo da boa educação, né? Mas eu acredito que se fosse falar de uma maneira bem simples mesmo, tirando a quintessência das coisas, né? É aquela educação que visualiza o filho. A verdade da vida ensina o seguinte, né? O homem é aquele que nunca nasceu de um útero materno. Essa é a aparência só, né? Uhum. É o espírito do Filho de Deus que momentaneamente passou pelo útero e se manifestou aqui na face da terra, né? Então, acho que a boa educação, falando de maneira bastante ampla e concisa, né? É reconhecermos cada vez mais e sermos bons anfitriões desse ser que veio aqui na sua jornada deixar uma coisa muito importante aqui na face da terra, né? Acho que ser bom educador é ser um bom anfitrião dessa vida aí que veio, né? Assim, pelo tempo que a gente tem. Né? Eu diria preparo, né? Eu acredito que o segredo da boa educação, como foi falado, a reeducação do adulto, é preparar-se. Eu leria bastante dos livros da Seitianoye. Nós temos aqui A Verdade da Vida, volume 40, né? Que é uma educação no lar. A professora Lilian também já mostrou um dos livros do professor Iwasaka, né? Sobre educação da vida. Então, o pai tem que se preparar, a mãe tem que se preparar, o avô e a avó, lendo e lendo e lendo e lendo, porque conforme eu vou me preparando, obviamente, eu consigo fazer uma boa educação. Então, para mim, é o preparo. Matricule esse pai e mãe aí no Educação da Vida. Até nós temos o ciclo de estudos da Educação da Vida, né, dentro da Seitianoye, que é justamente um curso que voltado para educadores, pai e mãe podem participar, avó também, que nós vamos tratar justamente dos temas ligados à educação. E, com certeza, ajuda no preparo desses pais, dos avós, para educar. No livro, então, na Educação da Vida, um tesouro valioso, o professor Iwasaka, ele põe, né, o que nós diríamos que é um dos aspectos do segredo da boa educação, que é usar palavras positivas. A educação das crianças é uma missão grandiosa, sagrada, divina, gratificante e, ao mesmo tempo, muito agradável. Essa parte muito agradável é sensacional. O mestre fala, né? Que educar é algo muito agradável, mas ele se torna agradável quando nós, né, partimos do princípio de que o homem é filho de Deus, que dentro existe a potencialidade infinita e que a gente pode extrair essa potencialidade infinita através da palavra, né? E que o momento é sempre agora para educar. Não importa se você errou no passado, se você foi uma mãe que nunca falou para o seu filho você é inteligente, né? O seu filho quantos anos tem? Não importa, 50 anos, 60? É agora, fala para ele, você é muito inteligente. Né? Então, a boa educação é sempre no agora, visualizando o Filho de Deus, extraindo esse Filho de Deus através da palavra. Segundo o método básico de utilização de boas palavras, a educação se torna ainda mais simples e produtiva, por meio das palavras positivas e amorosas que dirigimos às crianças, imprimimos na mente delas os elementos necessários para o seu desenvolvimento. E esses elementos necessários, já foi falado hoje aqui, que é a sabedoria, né? Que é o amor, né? Logicamente o bom exemplo, o caráter, né? As boas ações. Né? Então, essa é uma das facetas que eu quis trazer, diante de que os professores já nos trouxeram, mas, né, como é importante, né, através das boas palavras, crendo, né, nessa natureza divina de Filho de Deus, a gente pode ministrar uma boa educação e agradável, não vai ser algo penoso, né? Vai ser prazeroso. Isso é muito importante. E no mês de setembro, agora no ano de 2025, a gente tem um encontro, que é o Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. E esse congresso, para as pessoas que estão nos assistindo agora, o que ele trata, como funciona, é para quem? Doutora Lilian, tem informações desse evento que a gente sabe que é tão importante e que tem um significado muito grande para os educadores. Não, com certeza. Eu me sinto assim, muito feliz, muito privilegiada de estar, né, passando para você, né, a grandiosidade do 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, né, ele ocorre a cada 2 anos e o primeiro aí estava à frente da Associação dos Educadores, nosso querido professor Marcos Rogério, né? E então o professor Marcos Rogério, desde o primeiro congresso, e o professor Milton também, desde o primeiro congresso, estão juntos.
e participaram de todos, né? Sim. Desde o primeiro até o 7º, né? E a gente está revendo as fotos, eu tive a felicidade de participar de todos também. Eles estão achando as minhas fotos também nos congressos. Mas o nosso 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida são 3 dias de imersão na educação da vida. Olha, o que a gente falou hoje aqui, né, nesses pouquinhos minutos, pensam 3 dias. Né? Sexta, dia 12 de setembro, sábado, dia 13, domingo, dia 14. Tá? Para educadores de toda sorte, pais, né, avós, profissionais da educação, né, e profissionais de áreas afins, ou seja, para todos aqueles que amam a educação, que sabem, né, do papel transformador da educação, né? Então eu tenho certeza que é para você, né, esse 7º Congresso. O professor Marcos falou do ciclo de estudos da educação da vida, que é o CEV, que é um curso, tá? De 3 anos, que a Associação dos Educadores promove, né, em grande parte das regionais da Seitianoye no Brasil. Tá? E justamente o congresso é a consagração, né, dos trabalhos oriundos do CEV, dos projetos em educação da vida, né, frutos deste ciclo de estudos da educação da vida. Após 3 anos, todos os alunos, eles criam, né, um projeto, eles se inspiram, né, para realizar um projeto que vai ser extremamente útil para a sua comunidade, seja na escola, seja na empresa, seja dentro da Seitianoye, seja muitas vezes dentro do próprio lar. Mas todos os alunos, impreterivelmente, saem com um projeto, né, onde eles vão criar, né, graças a esses estudos, né, eles são orientados a isso, né, então eles vão idealizar, eles vão colocar no papel, eles vão colocar em prática e os resultados todos é o que você vai ver no congresso. Então vão ter trabalhos excepcionais, além disso, oficinas pedagógicas, com vários assuntos, o que nós falamos hoje, né, sobre, né, tudo isso que a criança está vivendo hoje em dia. A gente vai ter roda de conversa, falando sobre essa geração conectada, né, e como, né, lidar com todas as consequências disso. Assim, de uma abrangência enorme. Esse ano, né, a gente vai trabalhar inteligência artificial, né, espectro autista, como lidar com tudo isso, sempre com a base da educação da vida. Trazendo profissionais, sim, que já lidam com isso, mas com a base da educação da vida. Né? E, logicamente, grandes palestras. E a gente está aqui com o grande orientador, o professor Marcos, né? Que vai ser um dos nossos orientadores também desse congresso. Então, para você participar, está aí na telinha, você pode ver, é muito simples. sni.org.br/congresso. Escreve isso aí no seu navegador, você já vai entrar na nossa página, você vai dar uma olhadinha como foram os outros congressos e já tem um botão para você clicar e se inscrever. E você pode vir presencialmente na sede central, no Jabaquara, São Paulo, mas também ele é híbrido, então você pode assistir no conforto da sua casa, virtualmente, porque vai ser ao vivo para você também. Então, não tem desculpa, né? Vamos participar, que você, nossa, vai sentir realmente que uma nova visão da educação vai surgir à sua frente. Maravilha. A gente está chegando já ao fim do nosso bate-papo, foi muito rápido, tiveram perguntas que a gente nem conseguiu aqui fazer. Agradeço aos preletores de hoje, agradecendo a presença e a participação de vocês que nos assistiram, reiterando o convite, estejam com a gente no 7º Congresso e vamos juntos contribuir para uma sociedade ainda melhor. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. No nosso congresso, você não apenas aprende, você sente, você vive. Amplie sua visão educacional, construa projetos que impactam vidas, conecte-se com pessoas que acreditam na transformação. Além de palestras, transitando sobre as conexões do ser humano consigo mesmo, com o outro e com o virtual, traremos vivências através de oficinas, apresentações de memoriais de vida
e projetos baseados na educação da vida, desenvolvidos por alunos do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, o CEEV. Garanta sua participação, as inscrições já estão abertas. E para maiores informações, acesse sni.org.br/congresso ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 50 14 2253. Torne-se protagonista de uma nova era da educação. 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, Nova Visão da Educação, Vivências. Participe conosco desta jornada transformadora e viva a educação com um novo olhar.